Pai do Senhor, povo de Deus, estamos aqui para mais uma síntese da lição da Escola Bíblica Dominical. Na oportunidade, estaremos fazendo uma síntese da lição de número 8, que traz por título, Comprometidos com a Palavra de Deus. O texto áureo da lição está no Evangelho conforme Lucas escreveu, capítulo 11, versículo 28, que nos diz: Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Verdade prática nos fala: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. A leitura bíblica em classe está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19, e também na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. O objetivo geral da nossa lição é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. E à guisa de introdução, o nosso comentarista, ele já aborda da seguinte forma: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Então, nós declaramos a nossa dependência do Espírito Santo para chegarmos a uma interpretação fidedigna do que está na palavra de Deus, para assim reportarmos às demais pessoas. No primeiro tópico da nossa lição, nós temos aí a autoridade da Bíblia, que nos diz: nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola Escritura, somente as Escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante. E no nosso primeiro subtópico, nós temos aqui uma base que o nosso comentarista coloca acerca da sola Escritura, que significa, que nos mostra que a Bíblia é a única regra de fé e de prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Então nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nosso compromisso está baseado nela, porque somente ela é a nossa regra de fé e de prática. Costumamos falar que a Bíblia é o manual do cristão, porque nos ensina, porque nos corrige, porque nos mostra o caminho certo a trilharmos. Não temos aí compromisso com tradições, não temos compromisso com revistas extras bíblicas, não, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Se está baseado na palavra do Senhor, se encontra respaldo, se encontra guarida dentro da palavra de Deus, então nós temos compromisso com aquilo que está sendo falado. No segundo subtópico nos diz: nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto, ou seja, novas revelações. Na verdade, não é o que os pentecostais fazem, porque a nossa crença não está baseada nas emoções. Por mais que às vezes você participe de um culto em uma igreja pentecostal e possa ver em algum momento pessoas que se alegram diante da presença do Senhor, pessoas que choram, pessoas que até mesmo sorriem diante da presença do Senhor, mas ali não é a base da nossa crença, porque nós cremos sim que as revelações encerraram ainda com os apóstolos do Novo Testamento, porque a nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Acontece que muitas vezes, em alguns cultos, em algum lugar, em algum momento, muitos crentes pentecostais, cristãos, que sentem no seu coração a alegria do que Deus fez pela sua vida, do que Deus está fazendo,
né? Ali eles se emocionam, se alegram, mas tudo aquilo que eles fazem, ou tudo aquilo que nós fazemos, está baseado na palavra de Deus. Para os sensacionistas, os dons encerraram-se lá em Atos dos Apóstolos, mas para nós não. Nós ainda cremos, nós cremos na manifestação do Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja, através dos dons que estão aí no meio da igreja. Então, a nossa base de fé não é as emoções. A nossa base de fé não é canão aberto. Nós não temos margem para uma nova revelação. Não. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é suficiente para a nossa vida. No terceiro subtópico nos diz: não somos teístas. Porque para os teístas, eles afirmam sim a existência de Deus, mas que Deus ele vive muito longe, né, de se envolver com os assuntos humanos. Mas nós cremos na existência de Deus e que Deus ainda continua a se comunicar com o seu povo através da sua palavra, através da meditação da palavra de Deus, através da leitura da palavra de Deus. E também cremos na manifestação de Deus por intermédio do Espírito Santo, que traz consigo os dons espirituais, né? Traz sonhos, visões e até mesmo pelas coisas simples do dia a dia. Ou seja, nós cremos na existência de Deus e que Deus ainda continua a se comunicar com o seu povo. Deus ainda está presente no meio da igreja. Tem uma frase que é muito dita quando nós falamos acerca da Bíblia Sagrada, é que a Bíblia, ela é o único livro que é lido e que o autor está presente. Então Deus ainda continua no meio do seu povo. Deus continua se comunicando com a sua igreja através da leitura da palavra de Deus, através dos dons espirituais, através de sonhos, através de revelações. Mas tudo isso deve estar baseado na palavra do Senhor. Porque se não estiver dentro da palavra de Deus, para nós não serve. O segundo tópico nos fala zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas para este propósito. No primeiro subtópico, do tópico 2, nos fala ensino ou instrução, e nos traz um conceito, né, de doutrina, tendo em vista que é um termo muito usado no meio da igreja, né? Então o comentarista nos traz aqui um conceito acerca desta palavra, né, que significa, na sua literalidade, significa ensino ou instrução, porque vem do latim. Aí o comentarista nos fala, mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Neste caso, a palavra doutrina significa ensino ou instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos, ou seja, os ensinos, as doutrinas que pregamos em nossas igrejas, nos púlpitos de nossas igrejas, está alinhado com a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 42, nos fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles permaneciam seguindo os ensinos dos apóstolos. Assim como nós estamos perseverando na doutrina da palavra de Deus, no que a palavra do Senhor nos ensina, no que a palavra do Senhor nos orienta. Nós estamos nos referindo dos ensinos. Nós estamos fazendo referência aos ensinos bíblicos da palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos este termo doutrina dentro da palavra de Deus, então, quando nós usamos esse termo doutrina, estamos falando
né, que perseveramos no que a palavra do Senhor está nos instruindo, a palavra do Senhor está nos ensinando. No segundo subtópico, o conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Ou seja, o conteúdo da nossa fé, o conteúdo do nosso credo é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, ela é a fonte. A palavra do Senhor, ela é a fonte primária do nosso credo, a palavra do Senhor. Não há uma outra fonte primária a não ser a palavra de Deus. Nós temos auxílios aí de experiências de vida cristã, e é claro que essa experiência, seja ela de cunho pessoal ou seja ela de cunho coletivo, ela deve estar baseada na palavra de Deus. Até mesmo intelectos humanos, né? Mas para que esse intelecto humano venha auxiliar nesse ensino sistemático da revelação da palavra de Deus, tudo isso deve estar baseado na própria palavra do Senhor. Porque se não encontrar respaldo na palavra de Deus, para nós não serve. Olha o que o comentarista nos fala. Isso se faz por meio de ensino da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz, traz estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Os credos e confissões de fé são dois tipos distintos de documento eclesiástico, mas com o mesmo propósito, interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Ou seja, a nossa confissão de fé, o nosso credo, está baseado na palavra de Deus. Acontece que para muitos se torna difícil, né, a interpretação da palavra do Senhor. Então, a igreja, ela de uma forma especial, e de forma sistemática, ela começa a abordar vários assuntos que estão dentro da palavra do Senhor, mas não impede de qualquer um dos membros deste corpo, que é a Igreja de Cristo, irem buscar na própria palavra de Deus respaldo para aquilo que está sendo pregado no púlpito de uma igreja. Ou seja, você que é membro de uma igreja pentecostal, você que é membro de uma igreja, às vezes nem é pentecostal, mas você deve ter a liberdade de você mesmo buscar na palavra do Senhor. Muitas igrejas, eles compilam documentos, muitas igrejas, eles estabelecem, né, documentos eclesiásticos somente para sistematizar, para que você, de uma forma mais prática, de uma forma mais fácil, obtenha alguns conhecimentos acerca do credo daquela determinada igreja. Porém, isso não lhe impede de buscar também buscar de forma coerente dentro da palavra de Deus, o que nela está estabelecido. O tópico 3 nos diz, o tópico 3 nos diz, a nossa confissão de fé e a Bíblia. Nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com ela. Nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da igreja, e ajuda para sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Então, a nossa confissão de fé, ela está baseada na palavra de Deus, e como já falei anteriormente, ela nos ajuda
ela nos auxilia, né, de forma sistemática, né, ela nos auxilia a entendermos um pouco mais, a termos uma compreensão, né, de forma mais prática acerca das doutrinas da palavra do Senhor. E além disso, também nos ajuda na proteção contra as falsas doutrinas, né, o que nós podemos ver que acontece muito em muitas igrejas, em muitos lugares, que abordam, né, uma doutrina que estão fora da palavra de Deus. Então, a nossa confissão de fé, nós sabemos que toda ela está estabelecida na palavra do Senhor. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico nos diz: cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate ao modismo e servir para defender a nossa fé das seitas heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. O primeiro subtópico nos fala modismo. São ventos de doutrinas, né, que vêm, mas que são passageiros, né, que eles vêm e vão. Esses ventos de doutrina para nada se aproveitam no meio da igreja. Né, nós temos aí um histórico na igreja e podemos ver que muito, né, foi se colocado no meio da igreja como doutrinas que são mesmo, podemos titular como aberrações doutrinárias, né, que não se aproveitam a nada, né, que não há aproveitamento no meio do povo de Deus. São doutrinas que não conseguem se estabelecer. São doutrinas que, com o tempo, as pessoas começam a perceber que não estão baseados na palavra de Deus. Então, olha o que o comentarista nos fala aqui. Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Então, para que possamos combater, né, esses ventos de doutrina, essas aberrações doutrinárias que podemos encontrar, né, em muitas igrejas, até mesmo sobre anjos, até mesmo sobre o Espírito Santo, né, que nós podemos ver, para que possamos refutar de maneira concludente, de maneira firme, de maneira fundamentada. É só se nós conhecermos a palavra do Senhor. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós facilmente seremos levados, né, pelas vãs doutrinas que são passageiras, doutrinas que não se permanecem, doutrinas que são temporais. Mas nós estamos aqui buscando, né, cada vez mais e mais o conhecimento da palavra do Senhor, para que possamos viver uma vida de fé e de prática baseado na palavra de Deus. O segundo subtópico nos fala: procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma admoestação do apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado. E essa admoestação também serve para nós. Nós devemos estar sempre pronto, devemos estar sempre disponível, mas de forma testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. As pessoas que estão em nosso meio, as pessoas que estão em nossa volta, dentro deste corpo, agregado a este corpo, devem reconhecer também que nós temos um conhecimento adequado da palavra de Deus. Nós temos um conhecimento para passar àqueles que estão em nossa volta, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam compreender, possam entender que a nossa base está na palavra de Deus, que a nossa base está adequada à palavra do Senhor. Desde muito cedo na história do cristianismo, que a Bíblia precisou enfrentar uma
alavanche de heresia e aberrações doutrinárias, ensinada pelos falsos mestres. Então, nós que estamos aprendendo na palavra do Senhor, estamos aqui para fazer uma apologia à palavra de Deus, defendê-la com toda veemência possível. E para que nós possamos fazer assim, nós devemos, primeiramente, apresentar-nos a Deus aprovado. E estamos aprovados diante de Deus e também devemos estar sendo reconhecido pela igreja, que as pessoas possam ver em nós, né, este caráter de alguém que realmente tem como base sólida a palavra do Senhor. Terceiro subtópico, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra ou trabalho e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido metafórico, a todos os que dedicam a obra de Deus. Então, como obreiro que não tem de se envergonhar, ou seja, esse termo obreiro vem daquele que está na obra, aquele que está exercendo um trabalho, né? Na sua literalidade da palavra, refere-se ao trabalhador do campo, mas de forma metafórica, nós usamos esse termo para falar daqueles que estão, né, se dedicando à obra de Deus. E essas pessoas que estão se dedicando à obra do Senhor, essas pessoas que se dedicam em expor a palavra de Deus, através aí de pregações, através até mesmo de louvores, né? Louvores também devem passar pelo crivo doutrinário, devem estar estabelecidos na palavra de Deus. Então, nós devemos entender que nós não temos do que nos envergonhar, porque a palavra do Senhor, ela é o nosso respaldo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, obreiro, você que está aí se dedicando à obra do Senhor, continue buscando na palavra de Deus, continue meditando na palavra do Senhor, para que a sua vida ministerial, para que a sua vida pessoal, para que a sua vida espiritual continue aí sendo bem-sucedida diante da presença do Senhor. Quarto subtópico nos fala que maneje bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara, aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. Então, o apóstolo Paulo, ele emprega na sua admoestação a Timóteo, né, este termo de manejar bem a palavra da verdade, ou seja, de manter o curso correto, de continuar de forma alinhada, de continuar de forma consistente a palavra do Senhor. Olha o que nos fala o comentarista. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Toda palavra pregada no meio da igreja, ela deve ser para edificação espiritual da igreja. Então, quando nós pegamos, por exemplo, um texto no Antigo Testamento, o que nós podemos fazer? Podemos trazer um contexto histórico, na literalidade, buscar, né, ali um contexto histórico, para que possamos entender, né, para quem aquela palavra foi falada, em qual tempo, em qual momento, qual a data, para qual rei, qual o profeta falou, em que momento ele falou. Mas tudo isso, no final, deve haver uma aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar alguns desafetos entre irmãos por meios de indireta. Púlpito não é lugar de desabafo. Ou seja, quando nós manejamos bem a palavra da verdade, quando nós manejamos bem a palavra do Senhor, nós devemos entender, amados, que não devemos usar o púlpito de nossas igrejas para
o fazer indiretas. Não, o púlpito da igreja é para pregar a palavra de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, é para que as pessoas venham ser edificadas na palavra do Senhor. Então, para concluirmos aqui esta síntese da lição de número 8, que traz por título Comprometidos com a palavra de Deus, quero deixar aqui aos amados irmãos, uma reflexão que está mesmo na lição, mas que nos diz assim: tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado em sua palavra. Ela é o manual de Deus para toda a humanidade e as suas instruções visam também a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos. Que Deus em Cristo abençoe. E vamos concluir falando que tudo o que nós precisamos saber acerca de Deus e a redenção está revelado na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disto, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que domingo você esteja na EBD, participe ali domingo pela manhã e vá lá aprender mais da palavra de Deus, para que você venha estar se colocando na posição de um obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.